E aí, estudante, tudo bem com você? Olha só o que eu quero trazer para a aula hoje. O conteúdo é carnaval, exatamente. Pode parecer total sem sentido trazer conteúdo de carnaval dentro de uma aula de redação, uma aula que normalmente a gente fala de filosofia, sociologia. Pessoal, não há nada que faça mais sentido do ponto de vista cultural para a gente falar de sociedade do que carnaval. Ficou curioso? Então vai lá, já sabe, né? Pega seu papel e caneta, pega um café, uma água e cola o olho. Bom, para começar essa aula, eu preciso falar de uma frase muito conhecida, embora o autor seja desconhecido. Ele fala que a cultura, ela faz tudo de lanchinho. Ela degusta, ela mastiga, ela engole tudo, ela sai destruindo. Sabe aquela antiga frase, pensa num elefante entrando numa loja de cristal? É isso daí, ela sai derrubando tudo. O que que isso quer dizer, pessoal? Que a cultura é muito forte. A cultura de um povo, a cultura de uma família, a cultura de um grupo de amigos, a cultura de uma instituição, seja privada ou pública, ela é muito forte. Bom, vá tomando nota aí. Olha só, o que a gente conhece por carnaval, não nos moldes atuais, tá? Eu digo os moldes, esse modelo atual, não aquilo que você vê necessariamente o carro alegórico, muita música, muita dança, bastante história, bastante, chama isso de storytelling, né? Bastante historinha contada dentro daqueles enredos de samba, não nesses modelos atuais, mas o costume, o hábito, separar aqueles dias, aquela data emblemática, sempre aquela data, é muito antiga, antiquíssima, antiga demais. Toma nota aí. Começou lá nos moldes de Egito, Roma, Grécia. Inicialmente, vamos também considerar que nesse período aqui, inclusive tem até vídeo falando aqui no canal, que essas sociedades, elas cultuavam bastante deuses, elas plantavam, iam colher e entendiam que aquilo ali era um presente dos deuses. Eles iam navegar, né, conquistar novos territórios, e aí por conseguir navegar naqueles mares que até então a gente desconhecia o que era uma onda, desconhecia o que era um forte temporal, enfim, uma nevasca, desconhecia o que era aquilo ali, a gente achava que aquilo fosse a fúria de algum deus, fosse de repente algum mito, então você desconhecia. Então quando você conseguia atravessar, chegar lá no seu objetivo, naquele novo território, para você aquilo foi uma bênção de algum deus. Fez sentido aí? Então, assim como um dos pontos mais fortes de adoração dos deuses era a colheita, era a alimentação, o mais importante de um indivíduo, até fora a segurança, até fora ter lugar para dormir, é a alimentação, pessoal. Então, um dos deuses mais conhecidos era o deus Saturno. Esse deus Saturno era o deus da colheita. Toda vez que essas sociedades mais antigas, esses berços da civilização faziam essas colheitas, eles dançavam e comemoravam em torno de Saturno e davam o nome para essa festa de Saturnalis. Isso daí. É conhecido como festa pagão porque tudo que não é da igreja, tudo que não está ali dentro das crenças religiosas de qualquer uma, principalmente católica, é considerada pagã, tá? E por que é uma crença pagã? É porque era uma adoração a um deus, né? Aqueles deuses do Egito, deuses romanos, deuses gregos, entende? Então por isso que ela iniciou como essa festa pagã. Também havia um outro nome, e olha, quando a gente fala aqui de antropologia, pessoal, estudar a sociedade antiga, muito conteúdo, a gente não tem acesso nem a nada que era escrito, era tudo muito verbal, oral. Então, toda vez que a gente fala que alguma história muito antiquíssima, é normalmente uma das maiores versões, tá? E por que eu tô falando isso? Existe também uma outra versão, mas que é no mesmo raciocínio, que era adoração à deusa Isis, que era a deusa do mar. Essa deusa, ela também era cultuada quando você conseguia fazer grandes navegações. Se para Saturno era Saturnalis, aqui para essa deusa era Navigum Isidis, ok? Fez sentido aí para você? Essa ideia de fazer essas comemorações era um agradecimento, o povo ficava muito feliz, afinal de contas, ou eu conseguia comer, ou eu conseguia desbravar novos territórios. E entenda que nesse período, dinheiro era terra, terra era poder. Quanto mais território eu tenho, mais poderoso eu sou, e maior é o meu reinado, maior é minha comunidade é mais forte. Fez um pouquinho de sentido aí? Bom, essas festas
elas foram, por isso que eu digo que cultura é muito forte, né? Eu não, né? O conceito de cultura se diz muito forte, porque ele se enraiza ao longo do tempo. Olha só, eu tô falando aqui de 300 a.C., 100 a.C., isso perdurou até a Idade Média. A Idade Média começou mais ou menos 1200, 1300 e foi até o final de 1800, ok? Lá na Idade Média, essa festa foi adotada pela igreja. A igreja olhou e falou assim: vamos entender que naquele período a igreja era total poder político, econômico também, tá bom? Além de religioso, óbvio. A igreja olhou aquilo e falou: tem bastante fiel meu que cultua isso e eu não faço parte. E eu preciso de algum modo começar a adotar isso, porque eu não posso deixar essas pessoas fazendo uma grande comemoração ter algum lance cultural muito forte e eu não estar no meio. Eu vou perder um pouquinho dessa fatia desse bolo e eu não posso. Eu preciso estar sempre dentro de toda e qualquer manifestação cultural muito forte. Então a igreja adotou com o conceito de que seria o carne levare. O que é isso, pessoal? Você levar a carne, né, como se fosse deixar a carne, livrar-se da carne. Por quê? Naquele período você poderia comer carne, porque depois que finalizasse o período do carnaval, daqueles 6, 7 dias, você entraria no período de quaresma, onde você ficaria 40 dias sem se alimentar de carne, conforme preceitos religiosos, né? Isso compactua com o calendário da igreja. Bom, então você precisava dar um nome para aquilo, por isso que aí vem outra ideia de nome. Veja só, eu já falei do Saturnalis, Navigo Isides, e agora eu estou falando do Carnem Levare, que é levar a carne, deixar a carne. Então naquele período eu poderia então fazer toda a festa que fosse, me esbaldar de festa, porque eu entraria depois num período de bastante período de introspecção e que isso entrava até no meu jejum alimentício, eu não poderia me alimentar de carne. Isso foi no período da Idade Média que a igreja ficou muito tempo adotando esse conceito. Para que, volto a falar, para que ela angariasse, para que ela trouxesse esse pessoalzinho. Imagina que ela começou a olhar essa população, ela não conseguiu, pessoal, olha só. A igreja, pausa aqui, tá? A igreja, durante o período da Idade Média, ela queimou bibliotecas, ela entrou, influenciou bastante governantes políticos, né? Alexandre o César, Carlos Magno, bastante. Bom, e agora eu tô falando inicialmente de antes de Cristo, de Europa, aí eu vim para a Idade Média, e agora eu preciso chegar aqui no Brasil. Por quê? A chegada dos portugueses no Brasil foi em 1500, né? E eu falei que a Idade Média foi de 1200, 1300 até o final de 1800. Então foi bem na Idade Média que os portugueses chegaram no Brasil. O que eles trouxeram de fator cultural, pessoal? Obviamente, porque os nossos indígenas não tinham necessariamente essa questão ligada com essa data, tá? Eles tinham algumas manifestações em relação ao agradecimento de colheita, Deus da chuva, enfim, mas não necessariamente também nessa data. E eles trouxeram, obviamente, essa festa pagã, tá? Que agora a igreja havia adotado. Eu precisava trazer essa festa porque eu preciso aculturar. Eu preciso colocar esses povos nativos do Brasil dentro da minha cultura, porque quanto mais eles estarem aí habituados com os meus costumes, mais fica mais fácil de eles se identificarem, de eles serem dominados, de eles entrarem dentro dessa ideia. Tudo bem até aqui? Bom, então olha só, o que houve? Portugal trazia até algumas brincadeiras, só que já era um pouquinho mais diferente, olha só. Não era necessariamente agradecer a alguma colheita, né? Porque agora eu tô falando de igreja, então eu tenho um Deus, eu não tenho vários deuses, né? Catolicismo é uma religião monoteísta, ele adora apenas um Deus. Não é uma religião politeísta, que tem vários deuses, né? Então agora já era outra ideia, né? A ideia era apenas brincadeiras, o que Portugal trouxe para o Brasil, tá? De você sair às ruas, muito feliz ali, antes daquele período de jejum de carne. Você saía para jogar água nessas pessoas. Algumas pessoas até exageravam, jogavam alimentos, frutas, bebidas, enfim. Isso até 1850. O que ocorreu em 1850? Olha só, teve um sapateiro aí, conhecido como Zé Pereira. Ele saiu, essa conta a história, tá, pessoal? Ele saiu às ruas do Rio de Janeiro, simplesmente cantando, era uma alegria tão contagiante. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem nada? É só um domingo, é só um almoço, mas ele consegue fazer daquilo uma festa. Acho que você tem algum amigo aí desse jeito, alguém na família, algo do tipo, e você tá me entendendo.
ele saiu às ruas e conseguiu levar uma avalanche de pessoas atrás dele, cantando, brincando e dançando, certo? Isso ocorreu novamente, culturalmente, né, se enraizando, e aí perceba que tudo vai se transformando aos pouquinhos ao longo do tempo, tá? A cada 50 anos, 100 anos, a cada década. Então, lá em 1950, lá na Bahia, Dodô e Osmar, eles enfeitaram um carro, colocaram lá um alto-falante e saíram às ruas brincando, cantando e dançando. Até que depois, no segundo ou terceiro ano que eles faziam isso, ele se juntou a uma terceira pessoa, o Temóstecles. Olha só que nome lindo. Por isso trio, né? Agora eram os três aí que saíam às ruas cantando, dançando e brincando e levando uma multidão. Aí essa cultura acabou aí, principalmente depois de 1950, né? Acabou se difundindo. Em cada estado brasileiro virou uma cultura, né? Em Salvador, você tem bastante a cultura dos carros alegóricos na rua, os trios elétricos. E aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, você tem esses desfiles desses carros alegóricos, não em rua, em céu aberto. Você tem sim até uma competição que vira, que é o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, aquela ideia de dar pontuação para música, para enredo, para melodia, para mestre sala e porta-bandeira, para dança, para tudo que você imaginar aí. Isso São Paulo e Rio que é um pouquinho mais diferente. O desfile é em local fechado, é pago, é um pouquinho diferente do Carnaval da Bahia e também do Carnaval de Pernambuco, que lá, olha só, lá já é muito forte no Carnaval de Pernambuco os frevos, as danças populares, o MPB, não necessariamente o axé como na Bahia. Então você percebeu como vai se difundindo e vai se aculturando? O que a gente fez aqui dentro dessa aula foi entender o carnaval e principalmente tentar simplificar ele e descomplicar para você colocar na sua redação, porque não há nada tão forte que perdure, pessoal, culturalmente, e aí que ele vai se adaptando e é bem quisto e é bem chegado, todo mundo entende bem, independente de que continente chega. Olha só, a gente chegou falando de Europa e chegou até a América do Sul com carnaval. Veja se fez sentido para você. E de repente você ainda pode olhar assim, tá bom, professor, eu até entendi, mas agora eu tô com dúvida, como que eu posso colocar isso dentro de uma redação? Pessoal, toda e qualquer redação que ele fale da questão cultural, da importância da cultura, da importância de conhecer o passado para compreender o presente. Então a gente está falando de minoria social, a gente está falando de educação. Se a gente levar essa questão do carnaval para uma questão mais cultural, para uma questão mais turística, o quanto que você pode explorar isso de forma benéfica, muito boa para aquele município, para aquele estado, porque quanto mais turista chega, mais você recolhe imposto. Quanto mais você recolhe imposto, mais você beneficia o estado ou o município. E quanto também mais você explora isso para a questão do turismo, mais destaque você ganha na nação, no mundo, no continente, porque essa região vai ficar bem vista, ela vai atrair muito mais pessoas, vai ficar muito mais valorizada. Então tudo se mescla, tá? Voltando ao raciocínio, você pode já usar para minoria social, para educação, para sustentabilidade. Sim, sustentabilidade tem ilhas, pessoal. Fernando de Noronha, ou então litorais muito conhecidos como Maragogi, que são lindos, né? Estão bem conservados, que eles são muito explorados durante o carnaval e geram muita renda. Veja se fez sentido. Bom, vê se fez sentido para você e agora fala para mim, merece um joinha, né? Um joinha e se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira tem material assim, ó, simplificado. A gente sempre pega um conteúdo que parece ali muito claro, ou não tem muito fato histórico envolvido e a gente consegue trazer isso traduzido e simplificado para você, tá bom? Obrigada por hoje. Deixa aqui nos comentários se você também sabe de alguma outra vertente diferente aí, porque como eu falo, quando se trata de antropologia, de estudo histórico, que é muito verbal, sempre tem algumas alterações, então divide aqui comigo que eu gostaria muito de conhecer, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.